Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então já vai deixando o seu like, se você é novo, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para a mídia São Paulina aí, debatendo o duelo de amanhã, né? Flamengo voltando o Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos no estádio do Maracanã. Jogão aí, Flamengo é líder da competição. Vamos deixar os créditos aqui para o programa Jogo Aberto da Band. Vai deixando o seu like e se inscreva. Muito bem, agora é a vez deles aqui no Jogo Aberto. Bom dia pra você, Cicinho. Estava com saudades do Campeonato Brasileiro? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Saudade dá, porque é a nossa realidade, né? Então, vai voltar. Daqui a pouco nós vamos acompanhar também uma grande final. Mas o Brasileirão é sempre aquela emoção, né? Então, preparado, coração a mil. Muito bem, bom dia do Dracena. Eu sei que você tá de folga, o Palmeiras e o Fluminense só agora voltaram aí aos treinamentos. A organização Fluminense com o Renato sempre tem um tempinho a mais. Mas a pergunta é a seguinte: qual jogo do Brasileirão chama mais a sua atenção? É esse Flamengo e São Paulo? Bom dia, Renata, bom dia a todos. É claro que Flamengo e São Paulo sempre vai ser atrativo, né? Até porque os dois grandes clubes que a gente tem aí no Brasil e no mundo todo. E agora, bem-vindo à nossa realidade. Vamos ver quem se preparou melhor, principalmente restando 5 meses aí para acabar a nossa temporada. Ai, que vida dura. Ronaldão, Memphis voltou e Yuri ainda não. E o Corinthians tem o Bragantino, terceiro colocado, pela frente. Bom dia. Bom dia, menina Renata, mas o que está acontecendo fora deixa a gente triste, né? Mas pode ser também alguma coisa para mudar a cara do Corinthians, porque ou tá nas páginas policiais, ou tá no cartão corporativo. O Corinthians não respira, o Corinthians sobrevive. E tá na hora, eu não sei se é o torcedor, se é o sócio torcedor, de dar um fim nisso, né? Eu não aguento mais. Edu, você tá triste? Triste aqui não, gente, triste mesmo. Triste não. Eu estou revoltado com o que está acontecendo. Eu espero que você conselheiro, você torcedor, esteja revoltado hoje também. Olha, e no início de mais uma rodada da Série B, que estava intensa aí no a tabela da Série A. Olha, eu faço questão de seguir a ordem natural da tabela, do primeiro ao último colocado. Olha o Flamengo, hein? Tem um jogo a menos e é o líder do campeonato, empatado em pontos com o Cruzeiro. Cruzeiro, vamos ganhar nessa rodada. É Bragantino. Oi. Palmeiras folga. Bahia com o Galo. O Fluminense folga. Clássico carioca entre Vasco e Botafogo. O Mirassol folga. O Corinthians, você já sabe, Bragantino. Aí Grêmio, na 11ª colocação, o Ceará é o 12º, faz o clássico lá das grandes massas contra o Fortaleza, que está numa situação ruim, como o meu Internacional. E aí Vasco e São Paulo joga contra o líder. O Santos descansa, o clássico acontece em data indefinida. Vitória, meu adversário, tá melhor que eu na tabela, respeito. 16º contra 17º. Viu, Rocha? Lembrando de verdade, merece, mas eu ainda não estou preocupada. De verdade, se você está preocupado, eu agradeço a sua preocupação, mas eu estou tranquila. Ainda, lá pela 30ª rodada, eu já não sei, né? Fortaleza, Juventude e Sport. Fantasminha, Cicinho. Fantasminha tá por aqui. A fantasminha vermelha. É isso, agora eu quero que vocês falem sobre essa volta do Campeonato Brasileiro, qual é a grande atração, o que vocês esperam, o que estão projetando. Ronaldão, começa. Então, eu sou muito clubista, mas a verdade é que nessa rodada é São Paulo e Flamengo. Porque o Flamengo está com jogo a menos, pode dar uma disparada aí também na tabela. E tem tudo para vencer o Flamengo. Ele deixou uma sensação ruim, porque tem tudo para muito dominado pelo Bayern de Munique, agora tem que responder pelo torcedor. Tem que dar uma resposta rápida, jogando em casa. Tem tudo para o Flamengo vencer. Tá, chega pro São Paulo. Não, São Paulo vai ter mais experiência, eu creio. Mas aí tem a iniciativa porque
que Crespo está de volta, comandando a equipe. Aliás, antes da gente comentar esse jogo, que é super importante, vamos acompanhar um pouquinho mais desse duelo do líder Flamengo contra o time do São Paulo. Exatamente um mês depois da última partida, o São Paulo volta a campo neste sábado. Na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quanta coisa aconteceu. No período houve a saída de Luiz Dia, a volta de Hernan Crespo e a venda de Matheus Alves para o CSKA da Rússia. Do outro lado, o Flamengo caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, deixou boa impressão contra o Chelsea, voltou dos Estados Unidos sem Jets, vendido ao Zenit da Rússia. E principalmente com pressão sobre a diretoria. Ainda há uma dúvida que paira sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. Porque Pedro não recuperou a condição de incontestável time, a volta à realidade do futebol brasileiro expõe condições bem diferentes na tabela. O Flamengo havia vencido Palmeiras e Fortaleza embalado na liderança da competição. Já o São Paulo havia perdido as últimas 3 partidas. Começava a flertar e se preocupar com a zona de rebaixamento. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo no Maracanã. A saudade da torcida é grande. Expectativa também para ver Jorginho de pé. O parceiro dele não pode ser vulgar porque está machucado. O Flamengo então deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e uma dúvida no ataque, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. Nós estamos também com saudade, Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também e espero que eles possam ir e fazer uma grande festa. E agora é um jogo importante para a gente segurar e continuar essa liderança. Do outro lado, o São Paulo continua sem o volante Luiz Gustavo e Caleri, fora por problemas médicos. Mas pode contar com os retornos de Lucas Moura e Ferreirinha. Tem a dúvida de Lucas Ferreira, que sente dores no quadril. Os últimos testes para o que vai ser a reestreia de Crespo trouxeram a possibilidade de 3 jogadores no meio à frente de um esquema com 3 zagueiros. A prévia tricolor tem o goleiro Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Sérgio Soares, Pablo Maia, Hugo Badilha, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Dias na esquerda, Oscar ou Juan Dinheiro no ataque ao lado de André Silva. Enquanto isso, os times tentam se movimentar no mercado. Com a janela aberta, o Flamengo quer um meia que possa oferecer opção a Arrascaeta e um atacante de lado, de velocidade pela esquerda. Há também a chance do clube tentar um centroavante mais veloz do que Pedro e Juninho. O São Paulo, por sua vez, está perto de fechar com o chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A negociação com o atacante deve ser por empréstimo. E Alan Franco tem renovação encaminhada por 3 temporadas. Vamos começar com o líder Flamengo versus o São Paulo, que não está numa situação confortável no campeonato. Sim, claro que o jogo é no Maracanã, o Flamengo volta em baixa, de certa maneira, do campeonato mundial, mas agora é outra competição, é outra vibe e tem tudo para ser um ótimo jogo. Não, tem tudo para ser um ótimo jogo. Lógico, é uma tarefa muito difícil para o São Paulo. Olha você sim. Ânimo, pô, primeiro jogo do Você quer que eu solto aqui? Você quer um pouquinho? Ué, quer mais jogar? Você tá desanimado nesse jogar? Tá com medo, tá com a fralda? A fralda tá um pouquinho pesada. Rafael, tem que ser realista. Nós temos que viver a realidade. O Crespo chegou, tem 15 dias aí, digamos, para trabalhar. Aí volta, o jogador já está sentindo uma dor na... Tá cantando isso. Quem tá cantando? O meu que, ó, sei lá. Eu conheço. É Ronaldo. Mas assim, o São Paulo, os enfrentamentos com o Flamengo, o São Paulo tem jogado até legal, mas vamos ver essa... O São Paulo contra o Flamengo. Contra o Flamengo, esse clássico, o São Paulo já venceu lá em Maracanã, a Copa do Brasil do Flamengo. Exatamente, então é um time também que não pode desconfiar, mas a questão é a seguinte, eu não vou me empolgar. Não vou me empolgar porque os jogadores são os mesmos. Está contando com a volta do Lucas, do Ferreirinha, temos que ver quanto tempo eles vão conseguir ficar dentro de campo, a gente também não sabe, e a maneira do Crespo jogar. O São Paulo provavelmente deve entrar com 3 zagueiros, mas frente ao Flamengo,
aquele Flamengo que jogou Colocar 10 zagueiros lá se seguiu. o Mundial ali, gente, vai ser uma tarefa fácil, não. Se São Paulo voltar com empate, já vai estar muito feliz. Ó, o Cicinho realmente tá temeroso, tá desconfiado. Tem que estar, não? Tem que estar, né? A gente viu aí. Um tá vindo de uma competição onde vamos dizer assim, o patamar era outro. Agora teve um que jogou em casa e se lascou todo. Você tá com receio do Vitória no vontade do Flamengo? É que eu tenho mais confiança no Inter quando ele tá atento contra times bem tradicionais, assim. E o Vitória é um time que pode aprontar sim, por que não? Mas quer falar disso? Não, é tão bom ver assim, melhor a gente falar sobre isso, é tão bom ver os adversários assim, sofrendo um pouquinho. Não, eu tenho que concordar com o Cicinho, não tem elemento, mas nada que me faça ficar feliz da vida antes da hora. Mas eu não fiquei empolgadinho, senão porque o Palmeiras... Inter com poucas novidades e o Vitória com o Fábio Carilli agora. Certo, Rafa? Amanhã tem Flamengo e São Paulo. À disposição. O Flamengo voltou do Mundial de Clubes. 50 mil ingressos vendidos. Então diga lá, você com as informações. É isso. 50 mil ingressos já vendidos, antecipadamente. O torcedor rubro-negro está com saudade do time, né, Abel? Afinal de contas, o Maracanã vai ser reaberto amanhã, depois de 42 dias. O último jogo nele foi aquela goleada do Flamengo sobre o Fortaleza, 5-0. Então a última impressão deixada no Brasil foi ótima e a última impressão deixada no Mundial de Clubes não foi sentimentalmente ruim, né? Ficou aquele cenário na cabeça dos torcedores do Flamengo, em média, de que o time conseguiu competir em muitos momentos no jogo contra o Bayern de Munique, que não fossem as falhas individuais, talvez até o fluxo daquela partida pudesse ter tido um outro rumo. Mas o Mundial de Clubes é passado, o Flamengo já está há algum tempo só treinando para o jogo de amanhã contra o São Paulo às 4h30 da tarde. Como o fã de esporte pode perceber, tá sol, aquele sol com friozinho aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que tenhamos sol amanhã no jogo entre Flamengo e São Paulo. Pode ser que o calor também tenha algum tipo de interferência na questão do rendimento das equipes, mas a principal preocupação nesse momento do Felipe Luiz é encontrar equações para solucionar os problemas do time. Ele não tem o Eric Pulgar por um bom tempo, no mínimo 2 meses, pela fratura no 5º metatarso, e o De La Cruz, que foi utilizado na partida contra o Bayern, entrando durante o jogo, tem tudo para ser titular do meio-campo do Flamengo, ao lado do Jorginho e também do Arrascaeta. A tendência é que o Felipe Luiz escale o Flamengo no 4-3-3, havendo uma grande discussão sobre quem serão os jogadores do comando do ataque. Luiz Araújo é quase certo, o lado esquerdo pode ser ocupado pelo Gonçalo Plata, a dúvida se o Pedro vai ser titular ou não, até em função de todos os temas envolvendo uma situação dele ser uma peça hoje que pertence a uma intenção do José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, de venda nessa janela de transferências. Isso também não ressonou bem interna e externamente para o próprio dirigente. O jogador estaria insatisfeito por não ser mais titular absoluto com o Felipe Luiz. Então tem muitas questões que o Flamengo tem que equacionar para poder entrar em campo amanhã contra o São Paulo e defender a liderança, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas tempo para treinar o Felipe Luiz teve, e os problemas de formatação do time, basicamente mesmo só o Eric Pulgar. Você falou aí uma probabilidade de Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. É um Flamengo faceiro, hein? Não é, professor? Faceirinho. E por mais problemas que tenha para resolver, também tem internamente as soluções. Aí, diante de um São Paulo, que é outro também que restartou. O trabalho do São Paulo começa agora. Eu acho que o trabalho começa agora, mas os problemas também serão os mesmos do tempo do Zubeldia. Aí eu não tenho dúvida, nesse confronto, o favorito é o Flamengo. Aí eu vou sair do muro. Aí não teve nem a chamadinha aí, né? E só para fechar, o Rafa Marques com um belo cenário, fundo desfocado. Tá me dando uma inveja. Eu por um momento eu fiquei em dúvida, será que isso é de verdade ou é um fundo falso? Você ali, da simetria. Mas aí tá passando os ônibus, os carros ali, é de verdade, o fundo é de verdade. Bacana a simetria, passou até um tiozinho ali atrás. E só para fechar com o Rafa, para me despedir do amigo, você falou que amanhã teremos sol no Maracanã, e eu me lembrei daquela, viu, professor? Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Só que é sábado, né? Não é domingo. Sábado! Tá valendo. Sábado. Valeu, Rafa. Bom fim de semana. Obrigado, prazer tê-lo conosco mais uma vez, amigo. Valeu, Abel. Valeu, Brenner. Valeu, Celso. Valeu, Mário. Até a próxima. Sempre às ordens. É isso aí. Até a próxima semana, então teremos o Volta o Brasileirão, Pedro.
Pois é, tudo bem, Mari? Bom dia a todos aí, os amigos, companheiros, quem assiste a gente, enfim. O Flamengo está de volta ao Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, é chamada de Mundial, mas Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo caiu nas oitavas contra o Bahia e agora tem esse desafio aí pela frente, que volta o calendário atropelado, um jogo atrás do outro. E amanhã já tem esse Flamengo e São Paulo, 16h30 no Maracanã. Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos justamente por conta da viagem para o Mundial. Só que deu uma mudançazinha de lá para cá, né? O Gerson acabou saindo para o Zenit, o Pulgar teve esse problema no pé, vai ficar mais 2 meses afastado, mas o Jorginho foi incorporado ali, já estreou no Mundial. Então a questão é como vai reagir o Flamengo, esse time, como o Felipe Luiz vai montar essa engrenagem para sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro aí pelas próximas rodadas, se assim quiser, e também Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tem a cobrança ao mesmo tempo por reforços, a janela abriu ontem, então tem muita cobrança interna e externa também no Flamengo por novas peças aí para a sequência da competição. A tendência ali é que o De La Cruz forme ali a meiuca ao lado do Jorginho, aí tem a Arrascaeta, Luiz Araújo, na frente fica sempre aquela dúvida ali, tem um Plata, mas aí Pedro ou Bruno Henrique. Então é mais ou menos o que o Flamengo deve entrar em campo amanhã. A defesa, todo mundo já sabe, Rossi, Wesley, tá em vias aí de ir também para o futebol europeu, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É o Flamengo que tem uma base forte, mas perdeu, teve baixas, então busca reforços aí para essa sequência da temporada. Tem pressão por conta disso. Agora não tem mais descanso não, Mário. Para ninguém, pé embaixo então que o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições também estão voltando. Peço licença para o Pedro Henrique Torres, porque é um baita de um lado na tela, do outro Edu Afonso, porque o tricolor paulista também, Edu, aproveitou esse tempo para mexer bem na sua estrutura, ou melhor, pelo menos na cabeça ali dessa estrutura, né? É isso, Mari, tudo bem contigo? Bom dia ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. Vamos imaginar, o Campeonato Brasileiro parou há tanto tempo, eram 3 derrotas seguidas e 2 no Morumbi. 2-0 para o Mirassol, perdeu em Salvador para o Bahia e perdeu para o Vasco na última rodada antes do Mundial por 3-1. 9 pontos, nenhum conquistado, o time despencou para a 14ª colocação, tem a metade dos pontos do seu adversário, 12, e está a 1 ponto do 17º, que é o Internacional. Então, se viu necessária uma mudança, o Crespo chegou, vai reestrear neste sábado, vai ser a primeira vez, ele passou 8 meses aqui na pandemia, não teve nenhuma partida como visitante ou mandante que ele teve torcida na arquibancada. Pela primeira vez o Crespo vai dirigir o São Paulo com torcida. Claro, grande maioria adversária, mas teremos torcida do São Paulo também lá no Maracanã. Ele está finalizando agora a preparação, está rolando um treino aqui, o time vai à tarde para o Rio de Janeiro e o São Paulo será bem cauteloso lá no Rio de Janeiro. Primeiro porque Lucas Moura e Ferreirinha que voltam ficam no banco, não tem condições físicas para 90 minutos. O Oscar, que voltou há 2 semanas, também ainda é um ponto de interrogação se começa no meio campo, se começa no ataque ou se fica no banco de reservas. Certo é que ele mexe na estrutura. 3 zagueiros, Alan Branco, Arboleda, ou Ferrarese pela direita ou Sabino pela esquerda, está definindo agora. 3 possíveis volantes, Marcos Antônio, que voltou do DM, Bobadilha e Alisson. Deixa o seu palpite, Paulo. Sábado, Flamengo e São Paulo. O Flamengo também tem os seus desfalques lá. E tá com problemas lá dentro. Como agora vai voltar o Lucas, o Oscar... O Lucas não sei se volta pra sábado não, viu? Oscar, Ferreirinha, será? O Oscar volta, Ferreirinha também não. Então, tem essa volta deles aí, acho que 2-2. Flamengo tá meio... o Flamengo tá meio machucado. Tá meio gongado, ainda, né? Tá gongado. Igual outros times aí que também vão dar umas patinadas, né? Palmeiras, tudo. O Flamengo tá meio cambaleando, então dá pra empatar lá. Vamos lá, na boa, fechadinho. Vamos lá, fechadinho, tentar buscar a bola vadia. É isso aí. Valeu, viu? Pela sua visita. Sombra. Falou, Paulo. Obrigado. Vamos soltar a paródia aí, hein? Quero ver a cara do Domênico. Isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Lembrando para vocês que o jogo vai ser amanhã às 16h30 no sábado, né? Um horário aí incomum aí para o futebol brasileiro, né? Se eles vão vir no sábado, normalmente o jogo sábado, tem jogos sim dentro do sábado, mas normalmente é 19h, 20h, 21h da noite.
O jogo amanhã vai ser um pouco mais cedo aí. Clássico aí das maiores equipes do futebol brasileiro. Flamengo vs São Paulo vs Flamengo. O Mengão está na liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, com 24 pontos. A mesma quantidade de pontos aí do Cruzeiro. Red Bull Bragantino já vem com 23, mas compensação, o Flamengo está com um jogo a menos, né? E mesmo assim está na liderança. Até esse exato momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Então, presença e expectativa de casa cheia para o duelo aí do Campeonato Brasileiro. O Mengão querendo manter a liderança, a ponta da tabela no Campeonato Brasileiro. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal aí que a gente reagiu. Primeiro corte do programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli em cima do Dracena. A mídia São Paulina aí já desesperada, prevendo aí tomar uma olhada contra o Mengão. Será que o Flamengo já vai vir no ativo, malvadão? Vai vir com tudo aí contra o São Paulo amanhã? Vamos deixar aí, deixe nos comentários aí a sua opinião, que é muito importante para o crescimento do nosso canal.